Nós continuamos aqui no livro No Rumo do Mundo de Transição, né? No livro do Manuel Filomeno, junto com o Divaldo Franco, e nós paramos em meio a algumas reflexões, né? Algumas colocações que a espiritualidade fazia sobre os acontecimentos que envolveram a pandemia do Covid-19, tão recente para nós. E quanta coisa, né, foi, foi acontecendo em meio a esse período tão complicado para a humanidade. E ele se prendeu muito aos processos de aproveitamento dos nossos irmãos empedernidos para se aproveitarem desse período de medo, de ansiedade, de perturbações, e, ao mesmo tempo, como a espiritualidade voltada ao bem aproveita todas as oportunidades que surgem para tentar reencaminhar as coisas. Vou voltar aqui só no parágrafo de cima. A dor dos irmãos terrestres chegara às nossas comunidades espirituais, conclamando-nos ao esforço de auxílio, à renúncia das próprias satisfações, a fim de que a fé na divina providência fosse restaurada e a solidariedade voltasse a reinar entre todos. Mergulhados em reflexões, aguardávamos o anúncio para descer ao planeta amado e acender as luzes da esperança e da coragem, assim como a confiança em Deus e nos seus mensageiros, encarnados e deslindados da matéria. Foi-nos concedido retornar aos nossos lares e organizarmos o material de emergência para o mergulho nas névoas que envolviam a Terra. Às 23 horas, reunimos-nos no local adrede assinalado para o Ministério do Amor e da Caridade sob as bênçãos de Jesus. Era uma noite transparente. As estrelas pareciam sentir as nossas emoções, brilhando como gemas preciosas engastadas no infinito em um grandioso espetáculo de luz e de paz. Um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisas, quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade, são abençoados redutos de amor e de construção do bem, preservado por espíritos gentis que são colocados como guardiões para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Isso aqui me lembra uma coisa que a gente já falou, né? Que até quando a gente começa a fazer um trabalho doméstico, né, em casa, né, mais sério, envolvendo o amor verdadeiro, um empenho em promover irradiações de paz, de harmonia, de trabalhar pelo bem, pelo equilíbrio de tudo ao nosso redor, isso acaba gerando uma aproximação de espíritos com o mesmo objetivo. E, frequentemente, nessas casas, vão sendo construídos quase que postos de socorro, né? Que muitas vezes se tornam muito maior até do que a casa física, para que esse trabalho se desenvolva e, como ele diz aqui, evitar que esse trabalho com tanto potencial seja prejudicado por espíritos ainda perturbados, burlões, ociosos, como eles chamam, né?
ainda em dúvida do caminho a seguir. Então, isso é uma verdade incontestável. Né? Aquela história bíblica, né? De onde houver dois ou mais, eu estarei entre eles, é exatamente isso. Quando a gente começa a fazer um trabalho sério, a espiritualidade sempre se apresenta. E se o trabalho se perpetua, vai sendo construída ali uma unidade espiritual que às vezes se torna uma coisa assim de uma dimensão que a gente não pode nem calcular. Capítulo 3. Adaptação ao novo lar. Ao chegar, dirigimos-nos de imediato à instituição que nos serviria de base para as atividades. Em um local aprazível, próximo ao mar, podíamos beneficiar-nos das emanações do oceano, do brilho do plâncton à noite e a seiva das árvores, que muito nos auxiliam na constituição perispiritual. A importância da natureza, né, nesses trabalhos do equilíbrio, né, a água, das florestas, como a natureza é importante para auxiliar nos trabalhos de equilíbrio e harmonia no universo. Jardins bem traçados abriam-se em variadas flores que desatavam perfumes, enquanto miríades de insetos poejavam no sagrado mistério da vida, sob a assistência vibratória dos elementais. Tratava-se de uma comunidade espiritista dedicada à iluminação das consciências e edificação moral pelo estudo da codificação kardeciana. A movimentação era muito grande, tanto de trabalhadores conscientes das suas responsabilidades doutrinárias, quanto de espíritos abnegados, responsáveis pelos cometimentos abraçados. Num dos setores, havia um edifício especialmente dedicado às reuniões mediúnicas, e um movimento de sofredores de ambos os planos fazia-se significativo. No mesmo espaço eram realizados o atendimento fraterno aos cansados da labuta física e aos sofredores desencarnados, em meio aos quais podíamos notar adversários perversos de pessoas enfermas, bem como inimigos entre eles, em peculiar processo de obsessão recíproca. Lembrando, sempre é bom lembrar, né, que aqui fala do atendimento fraterno. O atendimento fraterno é para todos. Então, quando alguém vai procurar, o atendimento não visa só aquela pessoa encarnada que está ali. O atendimento fraterno é a porta de entrada para que todos os envolvidos naquela situação, sejam eles encarnados ou desencarnados, possam receber o melhor da espiritualidade para a resolução daquele problema. Então, muita gente vê, né, reuniões de desobsessão, atendimento fraterno como um tratamento do encarnado e muitas vezes um meio de se livrar dos espíritos que estão ali ao seu redor. E essa não é nem nunca será a intenção desses tratamentos. Mesmo as reuniões mais fantásticas e endurecidas de desobsessão, elas não visam simples livrar, separação de elementos ligados, mas o tratamento do conjunto, a recuperação de todos os envolvidos. E mesmo que para aqueles que não entendem possa parecer, muitas vezes, que há momentos duros nesses tratamentos, nessas orientações, é tudo feito com imenso amor. A administradora do espaço que nos fora reservado
Era uma senhora simpática, de 60 anos, mais ou menos, que trabalhava com os visitantes que frequentemente se hospedavam na sociedade. Muitos deles vinham com tarefas especiais para atendimento à comunidade, enquanto outros eram trazidos para treinamento nos labores espirituais, particularmente com os recém-desencarnados. Fomos conduzidos com muita fraternidade aos cômodos que nos deveriam albergar e preparar-nos para conhecer os labores formosos da instituição. Um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisa. Quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade são abençoados redutos de amor e de construção do bem, preservado por espíritos gentis que são colocados como guardiões para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Quando a percepção humana se dilatar mais, penetrando nas diversas faixas vibratórias entre o mundo físico e espiritual, permitirá o conhecimento de que a vida não para e o espaço vazio é pobreza dos sentimentos humanos. Assim, será mais fácil compreender também a teoria dos universos paralelos e outras conquistas extraordinárias que a ciência terrestre está constatando. Respirava-se o ar espiritual do trabalho em que Jesus, na condição de condutor sublime, era venerado através da ação de todos que ali se encontravam. Após alguns minutos, Marta nos informou que o mentor da instituição, discípulo do Santo de Assis, aguardava-nos a fim de oferecer-nos as boas-vindas. A sala onde fomos recebidos era simples, quase sem adorno de qualquer natureza, tendo na parede uma gravura do beijo que Francisco de Assis dera no irmão leproso, quando ainda era candidato a cavaleiro no mundo. O irmão Gracino recebeu-nos com afabilidade e explicou-nos que estava à frente da instituição por orientação do pobrezinho, desde a sua fundação. Explicou-nos ainda que a problemática do momento muito preocupava, em razão dos prognósticos médicos algo alarmantes, assim como das informações espirituais de que tomara conhecimento. Desde alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus, que parecia haver sido trabalhado em laboratório, utilizando-se da cepa comum da influenza, e se deveria prolongar, maléfico na Terra, por mais de 2 anos, superando o da gripe espanhola. Entreteceu considerações sobre a caridade em relação aos pacientes e a todos os sofredores no seu processo de evolução, e dirigiu-se diretamente ao irmão Spinelli, informando-o que podia contar com todos os serviços da instituição a qualquer momento e sem consulta anterior. Nominado com clareza, o amigo Francisco elucidou que era a primeira vez que participava de um labor desse gênero, porque estava emocionalmente vinculado ao solo gaúcho, nas tarefas de expansão do espiritismo e suas atividades incomparáveis. O nobre administrador convidou para que nos acomodassem 2 amigos espirituais que se encontravam presentes e fizessem o trabalho de cicerone da bela instituição. Saímos em agradável conversação e observamos a colmeia de ação benéfica. A instituição, especificamente, dedicava-se à obra de educação, porém o Santo de Assis havia recomendado que não fossem esquecidos os filhos do Calvário, por Jesus assim denominados,
experimentavam as vicissitudes no declínio da existência física e eram abandonados. Foram criados setores especiais para idosos, embora sem internamento, oferecendo-se cuidados e terapias preventivas às enfermidades sorrateiras, abrindo-se escolas tradicionais e profissionais, de modo que as novas gerações, melhores educadas, pudessem constituir a futura sociedade. Como é interessante essa coisa da preocupação com o idoso, né? Porque cada vez mais a gente vê o idoso entre os encarnados na humanidade ser considerado pária da sociedade, ser considerado um estorvo, e ele vai sendo abandonado, vai sendo colocado em isolamento, e a preocupação que eles têm, né, que ele demonstra com essa fase da nossa existência encarnada, que é um curso natural, né, mas que precisa ser bem cuidada, ser amparada, ser protegida. Então, até isso a espiritualidade acompanha e cuida. E, por outro lado, é mais uma coisa que os encarnados têm que começar a repensar as fases da vida encarnada, né? O que, de fato, elas representam na nossa jornada. A higiene, os cuidados domésticos e os setores especializados em diversas áreas, médica, odontológica, farmacêutica, laboratorial, de parto natural, chamavam-nos a atenção, mas também a alegria e a psicosfera ambientais de voluntários e funcionários, perfeitamente conscientes de que o amor é a maior terapêutica preventiva e curativa que existe. Como isso é importante, né? O amor é a maior terapêutica preventiva e curativa que existe. Então, ele tanto propicia a cura dos males, como evita que eles se estabeleçam. O setor doutrinário, fiel aos princípios do Evangelho e à codificação kardeciana, estava em pleno funcionamento, o que nos surpreendeu satisfatoriamente. À hora da refeição, fomos convidados ao refeitório central, quando fomos apresentados a todos os trabalhadores pela generosidade do irmão Gracinho. Posteriormente, fomos informados que esse espírito abnegado trabalhara com o suave e doce Pai Francisco, e se encontrava nessa tarefa de amor alguns daqueles que, reencarnados, faziam parte do grupo que ele pretendia levar a Jesus. Comoveu-nos também constatar que a mediunidade com Jesus era preservada e vivida naquele lugar com o respeito e a alta consideração que merece, sendo exercida cristamente, como recomenda o codificador. Graças ao desenvolvimento intelecto-moral dos seres humanos, à medida que se fazem sensíveis à beleza e à reflexão, mais percepção adquirem em relação aos denominados fenômenos paranormais, por ensejar-se melhor sintonia com as vibrações sutis que os envolvem. Com o suceder do tempo, mediante o exercício cada vez maior das faculdades mediúnicas, os fenômenos tornar-se-ão normais, tornando esse delicado sentido físico mais primoroso e transcendental. Isso é uma coisa que a gente também já se conversou muito aqui em vários dias, né? Até se falando, né, dessa
crescimento da percepção intuitiva das pessoas, que como no início, né, se começou a mediunidade a se mostrar com coisas muito ligadas à matéria, com movimento, com sons, com, com coisas que comprovassem, que tentassem, né, na verdade, comprovar que existia algo de fato ali, o desenvolvimento disso e o intelecto dos espíritos encarnados também se aprimorando, vai deixar de ser necessário. Então, essa coisa do espírito ter que escrever uma mensagem num papel para que ela seja transmitida, ter que falar diretamente pela boca de um médium para que ele seja ouvido, a tendência disso é que vá se diminuindo cada vez mais e vá cada vez mais aumentando esse relacionamento puramente intuitivo. Nossas mentes vão estar cada vez mais ligadas e atentas às vozes da espiritualidade e esse intercâmbio vai fluir naturalmente. Então, quanto mais a humanidade evoluir, a Terra evoluir, a nossa capacidade de conscientização e compreensão crescer, mais sutil vai ser essa comunicação e mais natural a transmissão de tudo que eles têm para nos passar. Cada vez mais se constata que a energia espiritual é a portadora de todos os valores que constituem a vida animal e especialmente a humana. Graças aos estudos da fenomenologia mediúnica, mais ampla gama de ocorrências passa a fazer parte do cardápio existencial, por facultar a penetração em faixas vibratórias ainda pouco conhecidas e vivenciadas. Ali estávamos em um mundo vibrante, com movimento e recursos poderosos, que, no entanto, passavam despercebidos das pessoas que residiam ou se encontravam nos diversos setores em plena atividade. Seriam dois mundos em perfeita sintonia ou apenas um mundo em duas especialidades de percepção? Isso é muito interessante, né? Porque a gente fala mundo encarnado, mundo espiritual. Dentro do mundo espirituais há várias dimensões, né, vibracionais em que se interpenetram, mas quem está numa não tem necessariamente acesso à outra. E essa pergunta eu achei bem interessante, né? Seriam dois mundos em perfeita sintonia ou apenas um mundo em duas especialidades de percepção? Eu, particularmente, fico com a segunda ideia. E isso vale não só para esse relacionamento encarnado, desencarnado que a gente entende aqui, mas para todo o universo. O universo é um ambiente único, com suas especialidades específicas de percepção, seus níveis vibracionais. Mas isso não o torna mundos diferentes. São mundos diferentes na nossa concepção, porque é a analogia que a gente tem para entender que são coisas diversas. Mas são coisas diversas momentâneas, por uma fração de sintonia vibracional. Mas elas se interpenetram, se interpolam, estão no mesmo espaço. Então, na minha concepção, o universo é um espaço único. E, como ele diz aqui, com as suas várias especialidades de percepção. Mas todos estão no mesmo, sem não ter outra palavra para usar, no mesmo local.
É como se pegasse um aquário e botasse a água, os peixes, as plantas, a terra, tudo ali, mas cada um tendo a sua especificidade.